Por favor, pessoal. Para nós é bom dia ainda, né? Sem mais foco. Na verdade, gente, como a própria justiça fala, estou semeando o que eu ouvi aqui hoje. A doutora Silvia, e mais o doutor que saiu, falou aqui agora, realmente expressou a verdade que está acontecendo com a gente. Nenhuma das empresas foram ouvidas, nenhuma das empresas teve o momento de comprovar a legalidade. Nós somos legais, e aqui no Brasil é assim hoje, né? Tudo é criminoso enquanto não se prova o contrário. E está acontecendo conosco, com essas pessoas, indo à televisão e nos chamando de bandido. Nós tomamos um cuidado quando nós começamos a empresa. Nós contratamos um atuário para fazer toda a legalidade e sustentabilidade do nosso projeto. Nós estudamos o mercado, já estamos nele desde 2008 na área de rastreador e desde 97 a nossa empresa. Ninguém foi até a nossa empresa. Estou convidando todos aqui, inclusive a Justiça, a Câmara dos Deputados, todos, Polícia Federal, faço o convite abertamente. A minha empresa está aberta. Eu quero que todos vão lá e conheçam as nossas indústrias, nossos parceiros, nossos produtos. Aí vem algumas pessoas, deputados, enfeite de matemáticos, que vai na televisão e começa a mostrar a pirâmide de Ponzi, que fala que no 14º tem o dobro da população do planeta, já está ameaçada. E tem empresas aí de marketing multinível que já foram colocadas como pirâmide financeira, que estão há 50 anos no mercado e não conseguiu 1% de uma cidade. Como que eles conseguem explicar isso? Mas aí eles atacam a empresa, simplesmente bloqueiam nossos bens, bloqueiam a nossa capacidade de trabalho. Ainda se eles chegassem e falassem, olha, eu acho que vocês deram um golpe, então nós vamos prender o dinheiro de vocês, mas vocês podem trabalhar, tá? Só que nós vamos fiscalizar. Isso seria a única coisa honesta que eles poderiam fazer conosco. No entanto, o que eles fazem? Armam vídeos, implantam informações, falsificam coisas. Vão na nossa empresa, doutora Silvia, eu faço questão, eu não estou pedindo, eu faço questão e mando de buscar para você conhecer todas as nossas empresas. Nós já mostramos, inclusive, mandamos vídeo para a promotoria, para a juíza, nós mostrando todo o nosso grupo. Eles também não sabiam o que era a nossa empresa, mas a ele, Popó, foi informado uma empresa diferente. Né? Recentemente saiu uma reportagem, estou falando especificamente sobre a minha, e daqui a pouco eu vou falar sobre a outra, até sobre a Pires. Isso é uma reportagem sobre os rastreadores, dizendo que em 2014 todas as empresas vão acelerar em rastreadores. E que houve bilhões de faturamento em 2012. Ou seja, o rastreador está se tornando uma necessidade, que é um item de necessidade. A primeira coisa que fizeram, que eu sei que foi por informações falsas, dizendo que nós não tínhamos Anatel. Aí a Anatel puxou a orelha da Justiça e disse, por que vocês não colocam um promotor técnico no assunto? Porque não precisa. Nem a Bebom e nem a Telex Free precisa de Anatel. Isso foi falado no próprio despacho da Anatel. Houve uma situação de informação onde a Telex Free foi multada, que eu acredito que foi até indevidamente, porque eles não operam o sistema, eles vendem o sistema, é diferente, é como eu. Eu opero o sistema de rastreador e vendo o rastreador e faço um monitoramento. Aí eu tenho um rastreador que eu jogo na mochila de criança, já salvamos, somos orgulhosos em falar isso, já salvamos algumas crianças de sequestros. Pessoas com mal de Alzheimer que usam relógio nosso de monitoramento, que já foram salvos em uma queda, caíram na rua e nós avisamos a família, quer dizer, a pessoa não foi para o hospital sozinha, a família chegou junto com a ambulância. Mostramos o local. A pergunta, onde está o Denatran? Por que o Denatran vai conseguir controlar ou mesmo monitorar uma pessoa com mal de Alzheimer? Eu fiquei pensando isso tudo até agora. E até agora, pessoal, a Bebom está bloqueada porque ainda o Denatran não deu informação. Ninguém perguntou nada para nós. Nós acabamos de receber uma notificação sexta-feira passada e foi a única condizente verdadeira.
foi uma notificação da Secretaria de Acompanhamento Financeiro, que é ligada ao Ministério da Fazenda. Eles fizeram as perguntas exatamente que vai de encontro a tudo, vai de encontro mostrando a veracidade de tudo aquilo do qual nós somos acusados. Está aí, ó. Sabe por que não está todo mundo aqui? Porque nós não ventilamos a reunião de hoje. Essas pessoas descobriram por um acaso, mas se a gente ventila, haja plenário para atender as pessoas que estão sendo levadas. Me sinto lesado, mas cada informação que não tem justificativa. Pagamento de funcionário vira laranja, pagamento de empresa para pagar esse pessoal aí, que a empresa vira laranja. Sabe, são acusações absurdas, e nós não entendemos aonde eles querem chegar. Eu convido aqui o Sérgio, o Ricardo, a doutora da Carla, né, da BVD, venham visitar nossas empresas, a porta aberta. Querem olhar nossa contabilidade? Está à disposição. Eu vi um vídeo, desculpa eu me dirigir diretamente a vocês, eu vi um vídeo onde vocês falavam 50 mil rastreadores por dia. A capacidade técnica do Brasil é fabricar muito mais do que isso. É questão de demanda. E quem conseguiu a demanda foi a Bebom. Aqui no Brasil, poucas pessoas usavam VoIP. Quem conseguiu a demanda do VoIP foi a Telexi. Estou abrindo aqui para a BVD, para conhecer nossas indústrias, todos os nossos produtos. Infelizmente vai de encontro a algumas coisas apregoadas aqui por algumas empresas associadas. E acaba que nesse momento vamos nos tornar concorrentes, mas dentro de um patamar de lealdade, acredito. Né? Para que vejam a sistemática de funcionamento, para que eles entendam para que serve, o porquê que é usado um rastreador. É só para veículo, é para caminhão, é para máquina agrícola, é para controle de colheita. É usado em locais inóspitos, onde não pega nem celular. É assim. É assim. Mas o equipamento que nós usamos tem obrigatoriedade de ser registrado na Anatel? Tem. Mas ele precisa ser controlado pela Anatel? Não. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui, e não é só para eles não que está aberto, para todos vocês. Qualquer pessoa ligada a Bebom tem o mesmo direito. Para a Câmara, a CPI eu apoio aqui. Eu fui erroneamente interpelado por um dos deputados na outra vez, mas eu fui bastante claro. Falei assim, olha, eu não posso dizer o que eu não sei, mas você também não tem o direito de falar o que você não sabe. E hoje o que está acontecendo aqui? Eu vou falar uma coisa, o prazer de conhecer, foi preso injustamente, fiquei com medo também de ser. O Silvio Costa pediu, o Carlos Costa pediu habeas corpus, não foi concedido. Mas a justiça a tempo viu a irregularidade contra ele. O que ele quis fazer? Trabalhar e dividir o lucro dele. Porra, onde é que está? Desculpa, mas onde é que está o crime dele? Eu não acho que nós somos criminosos, nós somos vítimas. Criminosos são as pessoas que estão usando de falsas informações para levar o judiciário ao erro. Com certeza. O judiciário, porque não é possível. Quando ele descobriu que não precisava de Anatel, ele falou, e o Denatran? Alguém informou a eles. Eles jamais vão pensar nisso, porque nós já tínhamos informado. E vou falar uma coisa, se a Secretaria de Acompanhamento Econômico fizer a mesma contestação para todas as empresas de marketing multinível no Brasil, com certeza, algumas ligadas à BVD vão sair fora do sistema, porque vai ser proibido de trabalhar. Ou se adequar exatamente ao que o doutor falou. Se adequar à coisa. Quando tinha esse problema de consórcio, eu também trabalhava com consórcio. Eu trabalho com consórcio desde 1975. E eu consegui as primeiras aprovações dentro do Banco Central. Quando eu consegui, tinha aquela bagunça toda no consórcio, pegaram e falaram assim, bom, vem para cá. É um órgão independente e de pessoas técnicas. Ou colocar aqui pessoas que realmente falem a verdade quando tenta desenhar a pirâmide de Ponzi. A pirâmide de Ponzi não tem fim. Então vai realmente, em pouquíssimo tempo, para o planeta inteiro.
Mas olhe as empresas antes de desenhar ou equiparar. Achei o cúmulo, inclusive perdi totalmente o respeito que eu tive por uma pessoa que é da minha terra, que é Ana Maria Braga, pelo que ela se sujeitou naquele dia. Ela deixou levar o programa dele para um patamar de irregularidade, não que nós cometemos, mas que é cometida contra a gente. Pessoal, eu quero aqui e apoiar. E vou falar uma coisa, eles falam que é 1,5 milhão, que seja 2 milhões, que seja 3 milhões de pessoas ligadas ao marketing multinível. Pode ter certeza. Se tiver 3 milhões, se somado a famílias, vai para 5 milhões, todos apoiam a CPI. Todos. Porque todos querem apoiar. E essa CPI, ela tem que ser, acho que não são pessoas, desculpa, eu também li bastante sobre marketing multinível, como o Ricardo também leu bastante, o Sérgio Buarez sempre trabalhou isso, mas eu acho que quanto mais a gente entende de marketing multinível, menos a gente vai entender. Porque sempre acontece alguma coisa nova. A única coisa que a gente sabe, eu sei, todos aqui dentro sabem, é a força deles, é o trabalho. Eles acham ruim que essas pessoas ganham muito dinheiro, mas ninguém vê o estômago que eles levam para ganhar esse dinheiro. Trabalham bastante, são todos trabalhadores, não tem... achei até esse negócio de alguém querer liberar o dinheiro dos traficantes, enquanto o nosso que foi ganhado com suor está preso. Achei estranho isso daí, fiquei mais chateado agora. Mas aí eu vou participar de uma outra CPI também, daquela que não vai deixar isso acontecer. Espero que isso aconteça. E eu tenho certeza que com os deputados aqui, que são bastante honestos para com seus eleitores, façam dessa forma. Todas as empresas têm realmente um projeto e ela fica presa a 7 chaves, porque normalmente quando saem levam um projeto nosso e abre outros, e abre outros, e abre outros. Isso aí realmente é danoso, eles têm razão quando falam nisso. A própria doutora Mariane, quando diz que fecha o marketing, abre 50, né? Mas são 50 das pessoas que trabalhavam com a gente que vê um modelo de negócio ali e nem foi bloqueado ainda. Acho que até agora, se foi bloqueado, foram 3 ou 4 empresas e pelo menos 3 está aqui. E nós sofremos os interpéries aí e a judiação do que foi feito com a gente. Na verdade, o que nós queremos é o seguinte: pode deixar o dinheiro preso lá. Eu só quero, olha, o que o nosso grupo quer é a regularidade e o direito de poder trabalhar. Só isso. Dinheiro é consequência. Queria pedir também, fazer um pedido à comissão, que não só, isso é um pedido, eu acho que aqui tem um monte de gente que vive só disso, tem pessoas há 20, 30 anos que trabalham, tem pessoas há 20, 30 anos que estudam o mercado, tem pessoas ligadas a isso só para ver o que é bom e o que não é, mas essas pessoas que também trabalham e deram a cara para bater, também tem que ser ouvido pela comissão, para que elas mostrem também o verdadeiro caminho. Uma coisa eu garanto, não tem. Eu já procurei, até já contratei uma equipe de advogados, falei, procura um crime para nós, não acharam. Tá, pessoal? E então, estamos juntos aí, vamos para cima. Vamos mostrar para o Brasil que nós somos gente de bem. Vamos na televisão exigir o nosso direito de resposta e não admitir que ninguém mais nos chame de bandido. Isso! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vai lá agora, Ricardo! É sua vez! Chega o Beto, Figueiró! Eu lembrei uma coisa que agora, eu sei que na época da campanha, que eu ia pedir voto, eu não tinha hora nem para acordar e nem hora para dormir. Para estar aqui hoje. Então minha obrigação é estar aqui, se é hora de acabar e se é hora para começar. Quero chamar aqui o Dr. Henrique Lima,